Eu vou falar sobre implantes para glaucoma, que quando se fala sobre implantes para glaucoma, nós já caminhamos 2/3 do trajeto para a cegueira. Nós temos mais 1/3 para se salvar, que é com a utilização de implante. Eu tenho alguns interesses comerciais e, como no Brasil não tem estimativa nenhuma, eu fiz uma pergunta em 2012 para vários colegas: qual seria a necessidade de implante, de cirurgias com implante no Brasil em 2012? Vocês vejam como a estimativa variou muito. O João Prata, que na ocasião era o presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma, admitiu ser 1.000 por ano. Eu coloquei entre 800 e 1.200, próximo do que o João Prata tinha sugerido. O Emílio Suzuki, de Minas Gerais, entre 2.400 e 3.600. E o Augusto Paranhos, da Escola Paulista de Medicina, sugeriu 4.800. Apenas para se ter uma ideia, naquela época se fazia em torno de 150 implantes por ano no Brasil. Ou seja, o que acontecia com os demais? É muito fácil entender, ou se ia para cirurgias muito mais complexas, com resultados menos eficientes e com morbidade muito mais elevada, ou simplesmente os pacientes ficavam cegos. Que infelizmente é a história até hoje. Ao contrário dos Estados Unidos, que em 2006 haviam em torno de 14.000 cirurgias de implante por ano, e a estimativa para 2011, na época, era de 50.000 implantes por ano. Uma diferença monumental que mostra a nossa pequenez perante os recursos humanos que a gente deve investir em preservar esse bem tão precioso que é a visão. Existem, basicamente, eu dividi em 2 grandes grupos: implantes para colocação subconjuntival, embaixo da conjuntiva, e aí existem 2 subgrupos, os de tubos longos, que vocês vão ver, que são o Molteno, Barvel, Amed e o meu implante, e os tubos curtos, que é o Express e o Zen. E os implantes que são colocados dentro do olho com uma drenagem interna, tentando aproveitar a própria drenagem que existe no olho, que é o CIPES, a Stent, o Hydros e o Gold Microshunt. Como vocês podem observar aqui, os long tubes têm por tradição, eu pus só os que estão vigentes até hoje no mundo, porque vários foram abandonados, tem por tradição usar o nome dos autores dos implantes, e por isso que consta meu nome aqui. E quando são indicados? Como eu disse, esses implantes são indicados quando o paciente já caminhou 2/3 do seu trajeto para a cegueira e não conseguiu se resolver o problema do glaucoma, que é, para os que não conhecem a especialidade, a segunda maior causa ou a primeira maior causa de cegueira irreversível no mundo, e geralmente bilateral. Existem 7 milhões de pessoas cegas no mundo por glaucoma e 70 milhões de pessoas afetadas. E quando se usa, então, esses implantes com tubo longo? Praticamente quando todos os recursos foram ineficientes. Foram feitas cirurgias, foram feitos laser, foram usados medicamento e não resolveu. Então parte-se para a utilização desses implantes como penúltimo recurso para tentar salvar a visão desses pacientes. Dada a simplicidade da técnica comparada com a arte da trabeculectomia, que é a cirurgia filtrante, a gold standard, a mais usada no glaucoma, o implante tem sido sugerido nos Estados Unidos como substituir a trabeculectomia, que é uma cirurgia filtrante, fistulizante, como ação primária cirúrgica em todo e qualquer tipo de glaucoma, visto que os resultados são similares e as complicações são menores. Apenas um detalhezinho os nossos colegas dos Estados Unidos estão esquecendo, quando eles propõem esse tipo de cirurgia, é que uma vez feita o implante, é quase impossível se fazer uma trabeculectomia. Ao contrário, quando se faz a trabeculectomia, que é a cirurgia gold standard, e ela falha, eu posso fazer o implante. O glaucoma não tem cura, o glaucoma a gente compra o tempo, a gente ganha o tempo. Cada vez que um tratamento falha, a gente passa para o outro.
Então não é conveniente perder essa oportunidade de fazer uma cirurgia e depois, se ela falhar, partir para outra, ao invés de fazer a outra e cerrar as portas sem nenhuma outra opção a não ser ir para processos ciclodestrutivos. Para os colegas que não exercem a oftalmologia, os implantes de longo tubo, eles comunicam a câmara anterior com uma placa de silicone situada lá atrás. Vocês podem, deixa eu pegar aqui essa placa, tirando o líquido da câmara anterior, de dentro do olho, e jogando por uma cavidade externa subconjuntival, e daí a conjuntiva drena esse líquido, baixando a pressão do olho. É como aquelas válvulas antigas, ou não sei se existem ainda nas panelas de pressão, quando sobe a pressão ele libera o ar, o vapor para fora, diminuindo a pressão das panelas. Vocês veem aqui, o meu implante tem o nome de Suzana UF, para contraposição ao implante de AMED, que é FP. FP significa Flexible Plate. Então, para não ficar para trás, o brasileiro não ficar para trás, eu pus UF, que significa Ultra Flexible. Melhor do que FlexiPlate. Todos os implantes, o AMED, Barvel e Molteno, apresentam os mesmos resultados. Cada um com sua técnica cirúrgica, ora um mais difícil, outro mais fácil, mas todos eles praticamente é o mesmo resultado cirúrgico. E quais são as maiores complicações do implante? É a extrusão do tubo, a extrusão da placa, uma hipotonia persistente, descolamento de retina, e esses dois primeiros, extrusão do tubo e extrusão da placa, é indicação de emergência em oftalmologia, pois a incidência de endoftalmite, ou seja, uma infecção bacteriana intraocular, ocorre em 25% a 50% dos casos em 15 dias, ou seja, precisa tomar muito cuidado com isso. E baseado nessas complicações, e principalmente numa outra complicação maior que não está aqui presente, não está relacionada aqui, é que nós desenvolvemos um implante de Suzana. A complicação que eu me refiro é a falta de condições do povo brasileiro comprar esse implante americano. O implante custa para a faculdade em torno de R$ 2.500, e se for comprar fora, para aplicação em pacientes, para utilização em pacientes, em torno de R$ 5.000 a R$ 6.000, o que é impossível, o SUS não paga. Então nós criamos esse implante principalmente visando baixar o custo, tendo uma tecnologia nacional. E aqui é um exemplo típico de medicina translacional. Foi utilizado mais ou menos 5, 6 anos de pesquisa em animais, pesquisas biofísicas de fluxo, e chegou-se então a esse modelo industrial de implante, que levou praticamente 7 anos para ser produzido. Diferenças básicas com os implantes que já existem é o tamanho da placa, que vocês estão vendo ali, 200. Quanto maior o tamanho da placa, teoricamente, maior é a redução da pressão intraocular. A espessura do implante é apenas meio milímetro comparado com o FlexiPlate, ou a AMED 2.8, ou o S2, que era 3. O diâmetro do tubo, que é 100 micra menor do que os outros tubos, tanto na parte interna ou praticamente na parte externa. Por que isso é importante? Primeiro, ele sendo fino, tendo uma espessura muito fina, meio milímetro comparado com 3 milímetros, ele pode ser colocado em cima de buckling escleral, de pacientes com descolamento de retina, coisa que, por exemplo, o AMED fica extremamente difícil, principalmente porque a conjuntiva está fibrosada. Ele pode ser fixado a 6 milímetros no limbo, porque ele tem aqueles 2 pezinhos de 4 milímetros, e a placa ficar a 10 milímetros do limbo, tendo em vista que a placa tem que ficar a 10 milímetros, 8 a 10 milímetros ou mais, para evitar a extrusão.
Também fica muito mais fácil para o cirurgião, principalmente de segmento anterior, suturar ou fixar essa placa a 6 milímetros do limbo, do que ir lá atrás no equador do olho e tentar suturar. E eu já vi vários colegas perfurarem o olho nessa tentativa de fixar o implante. Sendo fino, ele economiza a conjuntiva. Eu não preciso de muita conjuntiva para cobrir esse implante, visto que esses casos de indicação do long tube implante ou implante longos, de tubo longo, necessitam ou são feitos em olhos cuja conjuntiva já é fibrótica e inelástica. Enquanto o implante comum, por ter um tubo largo, precisa de uma agulha grossa, uma agulha 23, esse implante, como o tubo é mais fino, ele pode ser colocado com uma agulhinha de insulina, o que torna bastante mais simples. E dessa forma a extrusão é menos provável. Pode-se não utilizar viscoelástico, quer dizer, diminuindo o custo da cirurgia. E pode, se não servir, se o tamanho do implante for muito grande pelo espaço que nós temos, devido que esse olho já foi mexido muitas vezes, a gente pode cortar o implante e moldá-lo na forma que o espaço permite. E, finalmente, ele não precisa de PET escleral, que é obrigatório nos outros implantes, dado por doadores, o que facilita muito, teoricamente, vai facilitar muito a sua utilização. Aqui é um exemplo do implante. Eu gostaria de comparar com a MED. Vocês vejam a MED em cima, as irregularidades, a superfície, comparado com o implante brasileiro. Esse estudo teria que passar na Anvisa. Esse implante teria que ser autorizado pela Anvisa. E levou praticamente 2 anos ou 3 anos para a Anvisa autorizar o estudo, para verificar a validade desse implante. Nós tivemos que recorrer a pacientes nossos, vice-procurador-geral da República, para que mandasse um memorando para a Anvisa para acelerar o processo. Senão não saía. O Rubinho Belfort já mandou uma carta para eles, a USP mandou uma carta, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia mandou uma carta, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia mandou uma carta para a Anvisa e não saía. Depois que o vice-procurador entrou em contato, em 20 dias saiu a autorização para se fazer o estudo. Colocamos como investigador principal o professor Augusto Paranho, da Unifesp, primeiro pela sua capacidade científica, segundo por ser da Unifesp, da onde eu me formei. Eu sou originário da Unifesp, mas agora sou titular da USP. É um programa que o Rubinho criou há muito tempo, de pegar os colegas da Paulista e colocar como espião na USP. E os co-investigadores, vários colegas aqui que participaram. Obviamente, como eu fui inventor do implante, eu não poderia participar do estudo. E aqui o resultado do estudo, que vai ser publicado no Journal of Glaucoma em breve, mostrando que em olhos com glaucoma neovascular, sem medicação, é um parêntese que eu tenho que fazer aqui, 85% dos implantes, qualquer que seja o tipo desses implantes de tubo longo, necessitam de medicação hipotensora adicional. Então vocês vejam que nesse estudo com medicação, o sucesso no glaucoma neovascular, que é o pior glaucoma que tem, foi 73%, e no glaucoma refratário, ou seja, qualquer outro tipo de glaucoma que não seja o neovascular, foi de 96%. Um estudo comparativo, o que não é muito certo, mas é o que nós tínhamos, porque não é um estudo head-to-head, ou seja, feito prospectivamente, é um estudo comparado com a literatura. Vocês podem ver aqui que em torno de a média é 83%, o Barvel 75%, e esse estudo feito pelo Paranhos e pelo grupo da Paulista de Medicina foi 84,5%, ou seja, está na faixa de sucesso. Aqui algumas inovações que nós fizemos na técnica do implante. Vocês vejam como a conjuntiva é fibrosa, é difícil de se divulsionar, e aqui nós usamos uma espátula romba para não rasgar a conjuntiva.
essa é uma técnica que nós desenvolvemos. Eu vou colocar o implante de AMED, não estou colocando o implante brasileiro, porque eu ainda não era autorizado a utilizá-lo, não participava do estudo. Essa é uma técnica para fazer uma restrição temporária ou uma resistência adicional ao implante valvular de AMED, porque mesmo tendo uma válvula, ele causava 25% de hipotonia, que é uma complicação grave. Com isso, nós reduzimos o diâmetro interno do tubo e depois de 4, 6 semanas, o vicrio é absorvido e o tubo abre-se totalmente. Aqui é uma outra variante de técnica. Em casos difíceis de se colocar o implante, olhos pequenos como nanoftalmia, em que a acurácia da colocação do tubo é crucial, caso contrário, pode-se ter complicações gravíssimas e insucesso cirúrgico, nós desenvolvemos essa técnica de colocar um mandril, um guia, para colocar o tubo na posição correta. Essa é uma outra alternativa que, infelizmente, no começo os resultados foram muito bons, mas em torno de um ano só 20% funciona. Mas eu fiquei muito feliz de fazer essa técnica pela primeira vez nesse paciente. Cada orifício que o paciente tem é uma trabeculectomia que falhou. Ele tinha 4 trabeculectomias, olho único, um implante superior nasal e outro temporal, e eu coloquei um inferior e tinha tido insucesso. Então a gente canaliza o tubo e injeta, expandindo, como vocês estão vendo aqui, recuperando o implante. Olha, formando a bolha subconjuntival, que não existia antes. Ou seja, agora está passando o líquido da câmara anterior para esse espaço que não passava anteriormente. Esses são os resultados preliminares. Mas ele tem algumas vantagens. Ele abre a válvula, ele pode remover alguma obstrução e eu posso injetar através do tubo triancinolona, substâncias anti-angiogênicas que me facilitaria ou diminuiria a formação de novo encapsulamento. Aqui é um trabalho feito por Ki, que depois de 10 anos que eu desenvolvi aquela sutura, colocar esse fio dentro, ele coloca esse fio fora, mesma coisa, e mostra que houve uma redução da hipotonia de 25% dos casos. Lembre-se, hipotonia com implante, hipotonia persistente é grave, para 6,3%, confirmando a nossa técnica. Um outro implante que surgiu é Express, uma pressão enorme da indústria, consiste para os menos acostumados, uma taxinha de metal que é introduzido no olho e coberta pela esclera. Foi dito que ela tinha um sucesso muito maior que a trabeculectomia e uma facilidade muito grande na sua colocação. Contudo, vários estudos, por causa do tempo eu estou reduzindo aqui o número de slides, mostraram que não existe diferença entre a trabeculectomia convencional, cirurgia filtrante, que todos os oftalmologistas podem fazer, da cirurgia feita com este tubo. Existe sim uma diferença, custa para o paciente mais ou menos 3 a 4 mil reais a mais. Aqui é interessante um outro trabalho, agora comparando com os residentes, fazendo a trabeculectomia convencional e a trabeculectomia com o implante, para mostrar que não há diferença mesmo para principiantes entre as duas técnicas. Foi dito também que essa técnica dá o implante, o Express, teria menos complicações e as complicações seriam menos raras. Eu gostaria de mostrar aqui um caso de uma cirurgia feita lá na nossa universidade por um dos grandes cirurgiões, o Ike Ahmed, conhecido como o cowboy da cirurgia, opera muito bem. E vocês vejam que na frente de 1000 pacientes, 1000 colegas, ele teve séria complicação, teve vazamento da conjuntiva, esgarçamento do ponto, atalamia e o implante cutucando a córnea. E nós tivemos que reoperar esse paciente uma semana depois e remover tudo o que ele tinha feito e fixar isso. Então, não é verdade que não dá complicação. Toda técnica cirúrgica tem complicações, principalmente técnicas que não foram provadas a longo prazo,
mesmo em mãos de cirurgiões extremamente experientes. Aqui é nós abrimos de novo a universidade para uma nova colocação de implante, agora por um brasileiro que tinha muito experiência na colocação desse implante. E vocês vejam aqui que o implante está extruindo, está saindo de dentro do olho para fora do olho, mais uma complicação. Então precisa se tomar muito cuidado em expor nossos pacientes a cirurgias que custam mais caras e cujo sucesso é duvidoso, ou o maior sucesso é duvidoso, bem como as complicações em menor frequência também é duvidosa, mas que traz benefício para a indústria. Surgiu agora um novo implante, o Zen 45. Eu vou mostrar aqui um vídeo. Esse implante parece interessante. Já foi usada essa mesma técnica com outros materiais, sem sucesso. Depois de 6 meses havia uma fibrose, uma reação antígeno, uma reação contra corpo estranho, e se fechava essa via de drenagem. Esse material é um colágeno em que se faz crosslink e aparentemente, ou segundo as informações que se tem até agora, ele é quase não tem reação de corpo estranho. Então vocês vão ver aqui, coloca-se, esse é o aplicador do implante. Aqui vocês vão ver como se segura, e vocês vão ver que é uma cirurgia de 5 minutos. Eu tive a oportunidade de fazer essa cirurgia nos Estados Unidos, mas em workshop. É uma cirurgia extremamente simples. Aqui se faz, ele não fez aqui, mas é sempre interessante, e vocês vão ver por quê, fazer uma expansão do espaço subconjuntival com xilocaína, para evitar que quando essa agulha chegar aqui não fure a conjuntiva e você tenha grande complicação. Então aqui é a cirurgia, vocês veem, já tem uma incisão prévia aqui, ele penetra com o aplicador, aqui é onde a ponta do implante tem que sair, a 2, 3 milímetros do limbo, a ponta do aplicador. Quando a agulha aparecer aqui, ele injeta o implante e remove o aplicador. Claro que a câmara anterior está preenchida de viscoelástico, depois se retira. Ali está, por isso que é interessante fazer um ballooning, né? Uma expansão da conjuntiva, e acabou a cirurgia. Cirurgia extremamente simples, extremamente rápida. Os resultados preliminares são bons, mas seguramente há necessidade de mais estudos nisso. E agora os implantes de uso interno, e vocês vão ver aqui vários tipos, praticamente eles se baseiam na mesma coisa. Você tem aqui o iStent primeiro, esse é a segunda geração, e se coloca no trabeculado, no sistema de drenagem natural do olho, esperando que o líquido que está nessa situação passe por esse tubinho, por dentro desse tubinho, e vá para o canal de Schillen, onde é a via natural de escoamento do humor aquoso. Esse é um paciente que me foi encaminhado da África do Sul. Ele já tinha colocado aqui um iStent, olho único, com pressão de 36, com esse iStent e um nervo óptico destruído em quase 90%. Ou seja, primeiro, a indicação não está correta, segundo, a gente sabe que o iStent não serve para isso. Então, precisa tomar muito cuidado, embora encareça muito o custo da cirurgia. Ele tem muito sucesso, entre aspas, quando feito junto com a facoemulsificação, porque a própria facoemulsificação já baixa a pressão, e fica difícil saber se baixou a pressão pela presença do stent ou pela facoemulsificação propriamente dita. A maioria dos estudos mostra que é mais pela facoemulsificação do que pela presença do iStent. Aqui vocês veem um trabalho mostrando que, colocando um desses implantes internos, a pressão baixa 2 milímetros, colocando 2 implantes, baixa 3 milímetros.
não é lá muito vantajoso você ter 2 pininhos dentro do olho para baixar 2 a 3 milímetros de mercúrio, ainda mais que não foi comparado o resultado desse implante com uma trabeculoplastia a laser, cujo resultado costuma ser mais eficiente em termos pressóricos e extremamente menos invasiva do que uma cirurgia, pois o laser você não é incisional. Finalizando, o Express pode ser usado como uma alternativa à cirurgia da trabeculectomia. Eu já mostrei que só é mais custoso. E deve-se pensar também que colocar um corpo estranho dentro do olho, mesmo que seja de metal inerte, quando ocorrer um adegalçamento do retalho escleral, quando eventualmente tiver uma infecção da bolha filtrante, a complicação vai ser muito mais grave do que a trabeculectomia normal. Também não foi estudado até hoje a evolução da perda endotelial com esses implantes. E complicações como câmara rasa que podem ocorrer, podem ter efeitos bastante dramáticos, tanto por perfuração do cristalino, como também por toque endotelial. O iStent, como foi dito, baixa a pressão 3 a 4 milímetros, precisa pensar 2, 3 vezes antes de colocá-lo, além de necessitar cirurgiões com grande habilidade cirúrgica para cirurgias gonioscópicas, porque pode-se perder esse metal na câmara anterior, não se conseguindo colocar no chilém, que é uma presunção que a gente está colocando, nunca se sabe, é impossível saber se está colocando, e as complicações podem ser grandes. O nosso implante, finalmente, depois de 5 anos de pesquisa e mais 3 anos tentando que uma indústria, todas as indústrias, eu tive em Belo Horizonte primeiro, o advogado que foi comigo disse que não seria interessante fazer com aquela indústria, porque via-se claramente que a indústria estava com outras finalidades. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, conversando com uma outra indústria, a Silimed no Rio. O presidente me garantiu que em 1 ano está pronto. No final de 1 ano ele me disse que a indústria não tinha capacidade de fazê-lo. E agora, finalmente, com a Kinner, depois de 2 anos, o implante está pronto, o contrato está assinado, só falta agora a Kinner fazer um contrato com a distribuidora, que é a Adapt. E a minha recomendação forte, muito forte, é que se faça o preço mais baixo possível, inclusive que seja o preço SUS, para que possa ser usado em todo o país, dado pelo governo. O Zen parece ser bastante interessante, mas vai depender de futuros longitudinais mais prolongados. Finalmente, eu queria novamente agradecer a oportunidade, o convite, foi uma honra enorme, e lembrar de novo que foi uma excelente ideia trazer esse fórum em cirurgia para essa academia, um assunto bastante polêmico, discutido, uma avenida de oportunidades para a medicina translacional, e que nosso povo precisa tanto disso, porque eu acho que não existe coisa pior é que ver uma pessoa que vai ficar cega, que pode ser evitado, e você não pode fazer nada porque não tem recursos para isso. Muito obrigado.